Meu nome é José Carlos Guanabara, eu sou trabalhador do SEAC, do Centro Espírita Amigos de Chico, e venho bater um papo com vocês aqui rapidinho sobre a terceira revelação. A gente sabe que a primeira revelação foram os 10 mandamentos, onde, segundo os judeus hebreus, eles disseram que no Monte Sinai Deus enviou a Moisés uma tábua de pedra com 10 mandamentos, onde ali, naquela primeira revelação, houve uma junção de todos os deuses que existiam na época. Então, se tentou, através da lei mosaica, uma unificação da figura de Deus. E vieram os 10 mandamentos. Naquela época, aquele Deus era um Deus muito duro, muito punitivo, porque havia a necessidade, em função dos costumes das pessoas da época. Então as pessoas eram muito embrutecidas, eram muito duras, e foi necessário que naquela época a figura de Deus se mostrasse para aquela gente com tanta firmeza. Então a lei mosaica é uma lei firme, dura, que procurava, de certa forma, impor alguns limites e algumas restrições para aquelas pessoas, para que as pessoas elas não entendiam as coisas da forma que a gente entende hoje, então era necessário uma lei muito dura, muito firme. A segunda revelação foi Jesus que trouxe, e ele trouxe sob a forma do amor. Então Jesus unificou os 10 mandamentos em um só, na lei sublime do amor, onde se esperava que viesse, o povo naquela época dizia muito assim, que eles sabiam que viria um Salvador, que viria um Messias, né? Dava-se notícia de que virá um Salvador, virá um Messias, virá alguém que vai libertar o povo judeu do jugo de Roma. E veio alguém que, ao invés de vir empunhando uma espada para reagir firmemente contra o povo judeu, contra o romano, veio alguém falando de amor, falando de paz, falando de misericórdia, falando de justiça, falando de fraternidade, falando de dar a outra face. Então, para o espanto daquela gente, não veio alguém violento, bruto e que iria enfrentar o Império Romano. Veio alguém falando de amor e de paz. Então, essa segunda revelação, trazida por Jesus, nos informou e nos mostrou um outro caminho, uma outra maneira de enxergar a vida e de enxergar o mundo. E as palavras de Jesus atravessaram esses 2000 anos e chegaram até nós tão viva e tão pulsante como naquele tempo. A terceira revelação, quem nos disse foi Jesus, que nos enviaria o Consolador prometido. Ele nos enviaria daqui a algum tempo um Espírito de verdade, e este traria uma nova interpretação para tudo o que ele falava. Esse Consolador prometido, que só tem 157 anos, que é a doutrina de Kardec, é o nosso Espiritismo que a gente conhece hoje, ele nos traz uma nova leitura sobre os ensinamentos de Jesus à luz do Espiritismo, à luz trazido por aqueles irmãos que nos contam, nos dão conta do mundo espiritual. A terceira revelação que nós falávamos, que é o Espiritismo, a doutrina dos Espíritos, mostra para todos nós um outro olhar, um outro caminho, que vai além das palavras de Jesus, no sentido da gente buscar o nosso aperfeiçoamento moral, o nosso crescimento espiritual através da reforma íntima. A doutrina espírita traz que através da reforma íntima a gente vai conhecer a nós mesmos, a gente vai conhecer as nossas dificuldades, as nossas imensas imperfeições, aquelas dificuldades que ainda insistem em nos fazer sofrer, em fazer com que a gente faça sofrer, e permite que a gente possa evoluir olhando no outro
o caminho da nossa própria evolução, no sentido da caridade. Então, a doutrina espírita, ela traz essa vivência baseada na fraternidade, na caridade, no amor, na troca de amor entre as pessoas. E nada mais sintetiza o amor do que a caridade. A caridade, ela é a forma mais sublime e mais completa de amor. E o Espiritismo coloca a caridade como que sem ela não há salvação. Sem ela a gente não cresce, não evolui. Sem ela a gente não se salva como espírito. Ou seja, a gente não se adianta. A gente não larga o véu da ignorância que nos empana a visão e nos turva os sentimentos para dar um passo maior em busca da luz, da liberdade, da fraternidade e do amor. A caridade, ela abre, como dizia Jesus, o clarão de uma bênção. Então, a caridade, ela propicia que a gente dê passos seguros e firmes em direção à nossa própria evolução. A caridade, ela pode ser encarada de diversas formas. Tem a caridade de dar, de auxiliar, o pão material, as coisas do mundo de hoje. Tem a caridade de aconselhar, tem a caridade de perdoar. Então a gente pode... A caridade, ela é multifacetada, ela tem várias frentes, ela tem várias vertentes. E a gente, como espíritos aprendizes que somos, devemos nos guiar por esse caminho apontado por Jesus e esclarecido pelos espíritos benfeitores espirituais a seu mando. Então, a terceira revelação, ela simplesmente é nos ensinar o caminho do amor e da caridade.